começa uma nova etapa agora como já dono da sua própria vida, né? Apesar que o homem disse que não é menor dos 18 anos, né? Se fizer um homicídio, ele vai responder como maior. Mas em nome de Jesus não vai. Amém. Fazer, né? É um exemplo que eu As mulheres sempre é mais ajuizada que os homens, sempre foram e sempre será, né? É por isso que Deus disse que a mulher, ela é a ajuda, é nossa ajudadora. Alguém que ajuda é porque é melhor do que eu que sou ajudado. Então Deus disse isso para as mulheres, né? E nós estamos aqui hoje e eu quero, antes de começar a palavra, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Amém. Há alguns dias atrás eu fui no médico, né? E o médico disse assim, olha, me deu uma dúvida, assim, você precisa fazer alguma coisa, meu amigo, porque você está mal, né? E o cara foi muito estúpido comigo, né? E eu comecei a ficar meio chateado, mas eu fui atrás e me falaram que eu tinha que usar um aparelho para dormir. Na realidade, a minha voz ela já não estava mais saindo, eu já estava indo embora, né? E a minha pressão estava muito subindo, né? Assim, subindo constantemente. E eu comecei a usar esse aparelho e, para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha voz voltou normal. Hoje está um pouquinho, mas eu tomei banho quente, tá? Fui um pouquinho atrevido. E hoje eu estou bem, graças a Deus, né? Então tem gente que dá honra a Deus quando acontece grandes coisas. Não, nós temos que dar honra a Deus todo instante. Amém. Se eu estou usando o aparelho e estou me dando bem, é porque existe um Deus que permitiu eu encontrar uma saída, não é verdade? Amém. Por isso, glória a Deus por todas as coisas, né? Amém? O texto que eu tenho hoje com vocês se encontra em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Podeis assentar, igreja, fique em paz, com a glória do Senhor. Hebreus 2, versos 14 e 15. Contrário já? Amém. Olha aí, olha o que diz a palavra do Senhor. Visto como os filhos, principalmente da carne e do sangue, também eles participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitou a servidão. Só até aí. E teve um hino aqui essa noite que já falou, né, sobre a morte, né? Que Jesus nos livrou da morte, né? E o que eu quero falar para vocês aqui essa noite é algo que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de falar. Que é sobre o quê? Sobre a morte. Dificilmente alguém prega sobre a morte. Mas eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre a morte. Amém. Porque a morte é inevitável na vida de todos nós. E ninguém gosta de falar, mas eu quero dizer para você que é necessário falar. Porque assim como um remédio é amargo e ele serve para nos livrar, nos curar de alguma enfermidade, né? É necessário que falamos da morte. É necessário que falamos da morte, porque é inevitável a morte, não tem para onde nós fugirmos, nós vamos se deparar com ela. No momento qualquer que você nem espera, a morte está à porta batendo. Né? E no livro de Eclesiastes 2, Eclesiastes 7, versículo 2, ver se eu fiz alguma anotação aqui, ou não, deixa eu ver se, mas eu acho que eu anotei isso. Às vezes a gente nota, porque senão esquece os versículos, né? Mateus colocou aí? Sim.
Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, vai dizer o quê? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Os vivos aplicam o que? O seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz no melhor coração. Olha só. Então, o sábio Salomão vai falar que melhor é você estar numa casa onde há um velório, de que uma casa onde há o que? Alegria, onde há festa. Por quê? Porque quando você se depara com isso, você vai perceber que todos nós vamos perecer. Ou mais cedo ou mais tarde, chega o dia da nossa partida. A palavra é: será que nós estamos prontos para partir? Será que nós estamos prontos e compreendemos o que nós vamos encontrar do outro lado da vida? Porque as pessoas hoje brincam de ser crente. As pessoas estão superlotando as igrejas e acham, porque estão superlotando as igrejas, porque tem o seu nome escrito em algumas igrejas, acha que o seu nome está escrito no livro da vida, mas eles vão ter uma grande surpresa quando encontrar com o Senhor Jesus. E Jesus dizer para eles: eu não te conheço, afasta de mim. Então é necessário que a gente possa começar a pensar: será que eu estou preparado para enfrentar a morte? Porque é inevitável, esse dia vai chegar. A morte, ela não vem para os velhos, ela não vem para os ricos, ela vem para todos. É a única democracia verdadeira que se encontra no mundo é a morte, porque a nossa democracia governamental é tudo falso. Mas a democracia da morte, ela é certeira, ela não atinge uma classe social, ela atinge todas as classes sociais. Então ela é inevitável para todos. Ou seja, quando deparamos com a morte, nós entramos em uma reflexão a respeito da vida e da morte, algo inevitável, e não temos para onde fugir. Não temos para onde fugir. Todos nós vamos ter que enfrentar a morte. E como estamos se preparando para esse momento? Lá em Hebreus 2, versículo 15, diz que aqueles que estão em Cristo, a morte, o medo da morte não existe mais, porque aqueles que estão em Cristo, com aqueles que morreram em Cristo, viverão com Cristo eternamente. Então quem é que teme a morte? É aqueles que andam conforme os seus próprios pensamentos, os seus próprios direitos da vida. Qual que é a prioridade dos crentes? Se nós, como crentes, a nossa prioridade não for a presença de Deus, não for Deus nas nossas vidas, não for estar aqui, não for, seja lá onde for, não for estar em oração, não for estar pregando essa palavra, não for visitando os hospitais. E olha, eu quero dizer uma coisa: quando a gente visita os hospitais, a gente percebe o que é a morte. Essa semana eu fui 2 vezes e eu vi lá pessoas, pastor, que os ossos eram no sul do meu dedo praticamente. E você se depara com a morte na sua frente. E quando você vê isso, você vê que a minha vida ou a tua vida pode ser que daqui a alguns minutos eu
vai estar aqui mais. E Glória para onde iremos? Oh, glória a Deus. O que nós vamos encontrar do outro lado da vida? Precisamos se preparar todo o tempo. Na palavra de Deus. Pessoas que estão brincando com a palavra de Deus. Estão dizendo assim, olha, falaram para mim que eu já sou salvo. Basta eu ir à igreja, basta eu suspender a mão e aceitar Jesus. E não é assim, irmãos. Eu garanto para vocês que não é assim. Vocês podem ter certeza que não é assim. A maioria das pessoas vive como nunca fosse morrer. E tem até uma... Vocês já ouviram uma música que tem no mundo assim? Deixa a vida me levar, leva eu. As pessoas vivem dessa maneira. Deixa a vida me levar, leva eu. Eu vou no lugar que eu quero, porque a vida é minha. Né? As pessoas vivem desse jeito. Como nunca fosse morrer. E a gente vê algo que eu até estava vendo em Tiago 4, versículo 14 e 15, que vai dizer o quê? Que a nossa vida... Você colocou, Mateus? Isso aí. Eu vos digo que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Olha só. Em lugar do que deveis dizer, Senhor, quisesse vivemos, faremos isto ou aquilo. Olha só. Então a nossa vida, como que a nossa vida é? É como... Mateus, apaga aí, apaga a senha. A senha. A nossa vida é isso. É como uma lâmpada, que ela acende e se apaga daqui uns segundos. Questão de segundo, nós podemos não estar mais aqui. No piscar de olhos. E o que nós temos feito? Muita gente deixa de estar aqui nesse lugar, muita gente deixa de adorar a Deus, para muitas vezes ir adorar a cantores que estão por aí, cobrando R$150 pelo show, R$200, falsos pastores, que faz promessas miraculosas, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e as pessoas vão se enganando a si próprio. Em Efésios 5,16, o apóstolo Paulo vai dizer: remindo o tempo, por quantos dias são o quê? Maus. Nós temos que remir o tempo. Nós temos que ter sabedoria. E sabedoria não adquire aqui na terra. Sabedoria se adquire dos céus. Amém. Para que possamos remir o tempo, porque o tempo que nós temos aqui, nós vamos atravessar dias maus. Embora todas as pessoas saibam que vai morrer, embora todos sabem que vai morrer, todos nós sabemos que vai morrer, mas todos nós olhamos para nós mesmos e achamos, pensamos que não é o meu dia, que é o dia do vizinho. Pensamos que é o dia do outro, pensamos que vai acontecer na família do outro. Embora. E tem pessoas que são capazes de dizer assim, ó, daqui 30 anos, daqui 40 anos, né, quando eu estiver velhinho, estiver perto de morrer, eu vou parar de fazer isso. Então as pessoas, eles mesmos, vão estipular os dias que eles vão viver, não sabendo eles, quem tem o poder da vida e da morte é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Em
Existem pessoas que vivem dessa maneira, acha que vai morrer primeiro. É o pastor aqui que está com 73 anos, mas eu não sei. Só quem sabe é Deus. Talvez tem criança que nasce hoje e morre amanhã, morre primeiro do que eu, porque quem tem a vida é o Senhor Jesus. Amém. Então nós devemos se preparar para encontrar com a morte. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Abençoe. Glória a Deus. Quando você entende, olha só, Eclesiastes 7,2, né? Quando você entende que não haverá o amanhã, você vive hoje uma intensidade, com uma intensidade que a gente não sabe o dia de amanhã. O sábio Salomão fala sobre isso tranquilamente, que ele diz assim, ó, está na casa, peraí, deixa eu ver assim, está na casa do luto, é melhor que estar na casa onde há alegria. Então Salomão vai falar isso, que quando nós estamos em algum lugar que faz nos lembrar daquilo que pode acontecer com as nossas vidas, é melhor do que a gente estar onde só há alegria, onde só há festa, porque quando há festa, há alegria, nós esquecemos que nós vamos um dia estar no mesmo lugar onde todas as pessoas que perecem vão estar. Porque o sábio, ele vive sempre como que fosse o último dia da vida dele. Você já percebeu isso quando o cara é sábio? O cara desfruta daquilo que ele tem. Ele não se apega às coisas que tem aqui, porque ele sabe que essas coisas estão aqui, mas não é dele. Agora o tolo ele vive uma vida inteira como que nunca fosse morrer. E ele morre e nunca viveu para desfrutar daquilo que ele lutou tanto. Esse é o cara todo. Então, gente, não devemos se amarrar por as coisas que o mundo oferece. Não devemos buscar riquezas. Devemos se contentar com aquilo que temos. Com isso, eu não quero dizer que você não deve lutar pelo seu dia a dia, pelo o seu propósito aqui. Não, mas tem gente que vive tão, como que diz assim, tão apegado ao dinheiro, que tem dó até de comprar comida para comer. Vocês conhecem alguém assim? Eu já lidei com pessoas assim. Eu já vi história assim. Não, eu já lidei com pessoas assim. Vou contar uma história da minha família. A minha mãe nos deixou quando eu tinha 2 anos de idade. E se casou com um cara cheio de dinheiro. Mas não, um cara médio de vida. E eu cheguei na casa dela e ela cortava o caroço de feijão, a metade podre e a metade bom, para cozinhar. E tinha dinheiro, homem. E as roupas dela, vivia o guarda-roupa lotado, e ela usava umas roupas que pareciam uma pessoa, assim, meu Deus, uma pessoa possuída pelo diabo mesmo, porque eu não vou falar favelado, porque tem favelado que anda tão bonito aí que a gente nem conhece, né? Então, era uma pessoa usada pelo diabo mesmo. E ela dizia assim, no dia que esse miserável velho morrer, eu vou usar tudo isso daqui e nós vamos comprar um apartamento, isso e aquilo. Ela ficou tão gananciosa por isso, que ela morreu aos 55 anos e o homem ficou com 80 e tantos anos vivendo com o dinheiro que ele tinha. Então, existe muita gente gananciosa. Eu não estou falando isso com pessoas estranhas, estou falando com a minha própria mãe. Pessoas gananciosos, que vivem dessa maneira. Então, nós não devemos viver dessa maneira. Nós devemos lutar pelo nosso dia a dia, mas não devemos viver dessa maneira.
lá em Timóteo 6, 7, olha o que diz lá. Por favor, Mateus, coloca aí para mim. Olha o que diz. Porque nada trouxemos para este mundo. Manifesto é que nada poderemos levar dele. Olha a seguir. Tendo, porém, o sustento com que nós cobrimos e estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem na tentação, em laço e em muitas consciências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Então as pessoas muitas vezes vivem nessa loucura. Tem gente que deixa de adorar a Deus porque tem um dia de trabalho. Tem gente que deixa de estar na presença de Deus porque tem que fazer uma hora extra. Essas coisas não podem ser mais importantes que o nosso Criador. Se a tua prioridade não for Deus, se Deus não estiver ocupando o primeiro lugar da tua vida, saiba que você não faz parte do reino de Deus. Se Deus não estiver ocupando, olha bem o que eu vou falar, não estiver ocupando o lugar em primeiro lugar nas nossas vidas, sabe que nosso nome não está escrito no livro da vida. Mas se você ocupar, deixar Deus ocupar o primeiro lugar da sua vida, sabe que há muito tempo o teu nome já está escrito no livro da vida. É algo bem profundo, mas é verdadeiro. Aí eu escrevi aqui, ó, tudo que ganhamos vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Para que tanto orgulhoso, a verdade é que todos nós vamos para o mesmo lugar. Sabemos que vamos estar separados. Para pensar, nós vivemos com as nossas datas marcadas por nós mesmos, daqui a 50 anos, 30 anos ou a 20 anos. Quer dizer, eu já tinha falado isso antes. Nós temos, muitas vezes nós acostumamos a marcar as nossas próprias datas. E na realidade, quem marca a data é o Senhor Jesus. A morte, ela vem para quem? Ela vem para os corajosos e vem também para os medrosos. Não adianta a gente fugir. Não adianta você ter medo da morte. Ela vem para todos. Né? Eu vou brincar aqui um pouquinho agora, para contrair um pouco, que é bem pesado assim, que eu estou falando sobre morte. Eu vou pedir para o pastor ficar em pé. Você aceita, pastor, ficar em pé? Vou brincar. Agora você se ligou só. Né? Houve uma história que o cara foi avisado o dia que ele ia morrer. E o cara ficou preocupado, mas ele sabia o dia que ia morrer. A morte falou, tal dia eu vou vir te buscar. E chegou no dia, o cara era um cara barbudo, assim, que nem o Mateus, né? Cabeludo, né? E o cara falou, não, eu vou dar um jeito, que eu vou enganar a morte. Sabe o que o cara fez? Tirou a barba, raspou a cabeça, e quando a morte chegou, cadê? Cadê o cara? Sumiu, cara. Ele falou, não, eu não achei esse daqui, mas eu vou levar esse cara a cadeira. Aleluia! Você tá fazendo? Nós estamos muito errados. Glória a Deus! Então não temos como enganar a morte, né? Nós não temos como fazer algo para nos livrar da morte. A morte, ela vem para todos. É verdade. Né?
Glória a Deus. E por mais que a gente pense, não, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou fugir, não, mas a morte é para todos. É verdade. Glória a Jesus. Pastor, desculpa a brincadeira, pastor. Opa. Glória a Deus. Boa. Aleluia, Deus. Então, veja bem, a morte ela é uma condenação que vem para todos nós, né? E duro é estar nessa condenação sem Cristo, né? Olha o que Cristo disse em Mateus 10, 28, né? Que todos nós conhecemos, né? Que vai dizer o quê? Que nós não devemos temer. Não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aqueles que pode fazer e perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só. E tem gente, meus amigos, tem gente que teme muito mais, né? Muito mais. Deixa eu ver se eu estou vendo já. Tem gente que teme muito mais aquele que pode tirar a sua vida do que o próprio Deus, né? Tem gente que teme muito mais a morte do que pós-morte. Tem gente que teme mais a morte do que o quê? A condenação eterna. Se você se deparar com o ímpio ele teme realmente essa morte física. Mas nós sabemos, nós que somos cristãos, que confiamos em Cristo, nós sabemos que essa morte física aqui, ela é o quê? Uma passagem para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Só mudança de Deus. O pregador, tem um pregador muito famoso, que Billy Graham. Ele disse assim que, eu não falei errado, mas o Mateus já falou aqui. Ele disse assim que, como se algum dia alguém falasse que ele tinha morrido, para ninguém acreditar não. Porque na realidade ele não morreu. Ele foi embora de um lugar para outro. E ele agora está vivendo com Deus eternamente. Amém. Então o crente ele não morre. Ele se transfere de uma cidade para outra. E essa cidade é para a glória de Deus. Você vai estar com Deus eternamente. Amém. Aqueles que estão em Cristo não morrem. Aleluia. Olha o que diz Jesus em Mateus 11, 28. Olha o que diz, como é bem profundo isso aqui, e as pessoas também não entendem isso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o quê? Tem gente que anda atrás de Jesus para encontrar descanso aqui agora. Acha que Jesus veio para dar carro para ele não andar mais de ônibus, veio para dar casa própria, veio para fazer isso. Não, Jesus está dizendo, olha, vocês acharam descanso para vossas almas. O que é que Jesus está dizendo? Vocês logo, vocês não são daqui, vocês não são desse mundo, logo vocês vão sair daqui. E se vocês estiverem em mim, vocês vão encontrar descanso para a vida eterna em todos os dias das suas vidas, para as vossas almas. Aleluia. Olha. Glórias a Deus. Glória a Deus. Então, gente, pare bem para pensar. Eu gosto muito de analisar isso. Pare bem para pensar. Se por acaso todos nós estamos aqui hoje, se amanhã, nesse horário, você não estiver mais aqui, será que você já preparou os teus dias, aonde você vai passar por a eternidade?
Você lembra daquela parábola lá do rico? Do rico e o Lázaro? Lázaro morreu e foi para onde? Para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi para onde? Para o Hades. E ele dizia o quê? Pai Abraão, deixa que Lázaro molhe a ponta do seu dedo aí para refrescar, porque existe aqui um calor infernal que eu estou me queimando. Então, isso é muito tenso para a nossa vida. Nós precisamos analisar isso todo o tempo. Se nós fecharmos os olhos na saída hoje aqui para nossas casas, será aonde vamos estar amanhã? Você lembra do ladrão da cruz? Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso? O que Jesus disse? Jesus disse, em verdade. Jesus está afirmando uma verdade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o crente, aquele crente que crê verdadeiramente, ele não vai morrer, ele vai passar dessa vida para outra, porque Jesus vai estar nos esperando de braços abertos. Aqueles que é fiel a essa palavra, a essa palavra. Não é que é fiel às coisas desse mundo. Olha o que diz lá em Romanos 14:8. É um versículo que eu gosto muito. Em Romanos 14:8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que viver para o Senhor. Porque a morte ela já está garantida. A morte nós vamos estar com Ele. E com Ele não existe morte. Porque Ele venceu a morte. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Talvez as maiorias das pessoas viva como aquele homem insensato que diz no seu coração: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros mais. Olha só, é Lucas 12:17, né? Que vai dizer isso, né? E arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E diz: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirei a tua alma. E o que tem preparado, para quem será? As pessoas, o mundo anda dessa maneira, granjeando, buscando alcançar tantas coisas, mas esquece do mais essencial, da maior necessidade das nossas vidas, que é de encontrar com o nosso Deus, com o nosso Salvador. Não estão se preparando e não sabendo que vai chegar a hora e um minuto que ninguém pode saber, só quem sabe é Ele mesmo. E a palavra de Deus vai dizer que vocês são loucos, porque vocês têm trocado de estar na minha presença, vocês têm trocado de me adorar por as coisas desse mundo. Que Deus, os dias que Deus me der, eu não quero jamais trocar a minha adoração por nada desse mundo que oferece.
Pastor, você não busca trabalhar, ganhar dinheiro? Sim, eu busco. Mas o primeiro lugar da minha vida é estar na presença do Senhor. Amém. Ele ocupa o primeiro lugar da minha vida. Glória a Deus. Que maravilha, Pai amado. Nada pode me tirar isso, porque isso não foi eu que busquei, foi o próprio Deus que me revelou e que deu a sua vida para que eu pudesse entender isso, compreender isso. O Espírito Santo tem me revelado a cada dia. Sem a presença de Deus eu estou perdido. Amém. Glória a Deus. Fazer que nem Davi. Uma coisa, Senhor, eu peço que todos os meus dias seja diante de Ti, esteja eu na Tua casa para Te adorar, para bendizer o Teu nome. Então nós precisamos entender isso. Nós que muitas vezes nós arrumamos desculpa por isso, por aquilo. Não vamos fazer mais isso, gente. Se você fez até aqui, pensa bem. Depois de você ouvir essa palavra, pensa bem. Eu não vou trocar mais o meu dia de adoração ao Senhor por nada deste mundo. Ainda que eu esteja com alguma dor de dente, alguma enfermidade, o meu Deus é maior do que a minha enfermidade. Ele me dá condição para poder estar aqui adorando ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu não posso esquecer daquele que me deu a vida. Eu tenho que correr atrás, não é do homem, não é daquilo que me oferece lá fora. Eu corro atrás daquele que por mim morreu na cruz, porque Ele tem muito mais para me dar, muito mais. E uma coisa eu vou dizer aqui para vocês hoje: aqueles que vão a Cristo com medo do inferno, são dignos do inferno. Nós não devemos ir a Cristo com medo do inferno. Nós devemos ir a Cristo porque Ele nos amou e porque nós amamos Ele. Este amor que Ele nos deu transformou nossas vidas e hoje nós queremos estar por Ele, não com medo do inferno, não com medo de alguma coisa, não com medo da morte. Eu estou aqui por Ele, por Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se eu estou aqui porque eu quero ir para o céu, eu não sou digno de estar no céu. Eu estou aqui porque o meu Deus, Ele foi crucificado, Ele padeceu na cruz do Calvário porque Ele me amou. E quando alguém nos ama, o menor que você pode fazer é você retribuir esse amor por alguém que te ama dessa maneira. Que é muito fácil amar alguém que te dá alguma coisa ou que te oferece alguma coisa. Mas você deve amar a Deus mesmo quando você não vê o que Ele está fazendo pela tua vida, porque Ele já fez. Jesus já fez grandes coisas nas nossas vidas, então não devemos esperar alguma coisa, porque tudo já temos. Aleluia, Deus. Glórias ao Senhor. Em João 11, 25 e 26, põe aí, Mateus, por favor. Olha o que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Uma afirmação de Jesus. Você crê que você nunca morrerá? Então é necessário que a gente creia. Ele está dizendo, você precisa crer nisso. Aqueles que estão em Cristo não morrerá. É que nem o Billy Graham falou. Então, vão falar que, quando vocês ouvirem que falaram que eu morri, não creia nisso.
Porque na realidade eu nunca morri, eu passei dessa vida para estar com meu Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha, em 2 Timóteo 2,11, tem algo também muito, eu acho muito bacana que está escrito aí. Palavra fiel é esta: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Então você está preocupado com a morte? A morte, ela virá. E que nem eu falei, ela é democrática. Ela vem para ricos, para políticos, para uma criança, para um jovem, para uma pessoa idosa, para todos. E não adianta a gente ter orgulho, que muita gente tem orgulho aqui em vida, né? O cara muitas vezes não senta nem do teu lado, porque o cara é doutor disso. Quando você vai falar com ele, se você falar com um tom de voz de igual para igual, ele manda você calar a boca. Mas todos nós, um por todos, vamos ser igualzinhos na sepultura. Vamos estar todos por igual. Até tem uma história que fala assim: quando eu era criança, eu falava assim, eu sou muito criança para aceitar o Senhor Jesus. Quando eu me tornei jovem, eu sou muito jovem para aceitar o Senhor Jesus. Quando eu me tornei velho, eu estou muito velho para aceitar o Senhor Jesus. E aí, quando você desce a sepultura, lá vai estar escrito: é muito tarde para você aceitar o Senhor Jesus. Então, talvez esteja acontecendo isso hoje em milhares e milhões de pessoas. É muito tarde agora para aceitar o Senhor Jesus, porque o nosso dia já chegou. O sábio, ele vive hoje. E o tolo, ele acha que ele vai viver sempre. Então, que essa palavra nós possamos sair daqui hoje com esse pensamento. O que eu estou fazendo? O que eu estou planejando nessa vida? Será porque Deus permitiu que eu cheguei até aqui? Lá em 2 Pedro 3, acho que 9, vai dizer assim: olha, o Senhor Jesus, ele não tardará, ainda que alguém tenha como tardia, mas Deus é longânimo para que alguém venha se arrepender. Talvez Deus esteja dando oportunidade para que nós possamos consertar as nossas vidas hoje aqui, consertar a nossa casa. Você lembra do rei Ezequias? O profeta chegou diante dele e disse: Ezequias, conserta a tua casa, que tu morrerás. Então nós precisamos consertar a nossa vida, nós precisamos consertar a nossa casa, porque certamente a morte vai chegar no momento que menos nós esperamos das nossas vidas. E muita gente está brincando com isso, mas é uma verdade pura e verdadeira. E aqui eu quero dizer para vocês que eu encerro com essas palavras dizendo isso: conserta as vossas casas, porque o dia está próximo. É uma palavra que ninguém gosta de falar, mas é uma verdade. Não temos como tirar isso. É verdade pura. A morte física vai chegar para todos. Mas temos um escape. E o escape está no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Mas o dia do Senhor virá. E ele está dizendo: isso não tardará, ele virá, com certeza. E ele não vem para buscar aqueles que estão de qualquer maneira. Ele diz que ele vai pegar os limpos de coração, vai colocar do lado direito, e aqueles que vivem de qualquer maneira, colocar do seu lado esquerdo, e vai dizer: a esses da minha direita, entra para a
a casa do Pai e a esses ao lago de fogo de enxofre que arde de dia e de noite para todo sempre. Então nós não temos desculpa, nós não temos escapatória, porque nós estamos ouvindo uma palavra que não é minha, é uma palavra de Deus, e essa palavra irá acontecer na vida de cada um que está aqui nesse lugar. Amém. Não temos para onde ir. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe. Mateus, coloca o hino para mim, por favor. Oh, glória.